Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, professora. Olá, bom dia. Vocês entraram pela plataforma normalmente? Eu entrei. O pessoal aqui está demorando a entrar. Bem, vou começar. E aí, conforme o pessoal for entrando, eu vou entrando na sala, eu vou admitindo aqui e a gente já vai começando. Vocês têm alguma dúvida sobre a prova? Não. Meninos, alguma dúvida sobre a prova? Não, eu também não, tá tranquilo. Ok. Bem, a gente vai fechar, para a honra e glória de Deus, esse texto sobre o bem falar. E a gente já viu, né, as outras partes, conversamos bastante, essa questão do interlocutor. Eu mostrei para vocês aquilo que... Deixa eu admitir aqui. Não estou conseguindo admitir o pessoal com o compartilhamento aberto.
Cada dia uma novidade. Rafael André Santos, ok. Essa questão do interlocutor, né, que foi até uma questão que eu coloquei na prova, a respeito de quem está ouvindo, a necessidade de, às vezes, precisar mudar a forma como a gente fala, dependendo do interlocutor, dependendo até do meio aonde a gente está falando, né? Se eu estou num lugar mais reservado, se eu estou numa palestra que tem um público específico, mas está ocorrendo num local onde tem pessoas passando, onde tem, às vezes, muito barulho ou outros tipos de ruídos de comunicação que podem atrapalhar nessa minha fala, tá? Aqui o número 6, seja conciso e evite florear demais. Florear demais são aquelas pessoas que normalmente elas falam colocando palavras muito rebuscadas, né? Palavras muito difíceis, enchendo linguiça e enrolando, né? Quem via Escolinha do Professor Raimundo, todo mundo conhece, né? Sim. E aí tinha um personagem, eu não lembro o nome dele. O que ele fazia? Ele ficava falando difícil. Rolando Lero. Tem aqui o vídeo, vou botar para vocês. Fala muito e não fala nada, né? Amado mestre, fazei de mim um sábio como vós o sois. Por que Moisés saiu do Egito? Moisés? Não, essa não. Desculpe. Não é que esteja duvidando da sua... Deixa eu me dar licença, eu... Não é que esteja duvidando da sua palavra. Obrigado. É que ainda semana passada ele me telefonou. Estava muito contente, que tinha alugado lá no Egito uma pirâmide, com 2 quartos, suíte, playground, 2 vagas na garagem. Agora só me disse que ele saiu do Egito, realmente... Teria ele saído do Egito por medo, Iraque, Saddam Hussein... Pirâmide, 2 quartos, garagem para camelo. Foi o que ele disse. Saí. Naquele tempo não existia Saddam Hussein, safado. Então, gente, um exemplo, né, dessa questão de florear. Normalmente pode acontecer da pessoa que está falando sem clareza ou está colocando algumas coisas rebuscadas no meio da fala, né? Pode, às vezes, não ser assim, de uma má pretensão. Pode ser que a pessoa realmente não saiba como introduzir um determinado assunto, um assunto complicado, né? Por exemplo, como fala aqui, uma notícia delicada, algumas situações em que você precisa fazer uma pergunta para a pessoa e você não sabe como fazer essa pergunta. Às vezes, a pessoa querendo não ser grosseiro e ir direto ao ponto de perguntar alguma coisa. Então, tem, assim,
a gente deve evitar, mas é preciso também perceber se a pessoa está fazendo isso, ela tem um motivo, né? E que motivo é esse? É descobrir, né, por trás da fala dessa pessoa, por que ela está floreando ali o discurso dela, ok? Se eu fosse um homem, eu queria ser o tipo de homem que tem aquela voz de locutor, assim, muito bonita. A voz, ela é muito, como é que eu vou dizer assim? A voz, ela fala muito sobre a pessoa, né? Mas também ela pode enganar muito com relação à pessoa. Então, principalmente pessoas que sabem usar a voz, pessoas que têm o domínio, né? E aí é todo um trabalho de fono, às vezes aula de canto também ajuda, oratória, e aí você trabalha com a questão da impostação da voz, né? Então, de repente a pessoa tem aquela voz grave, bonita, né? Mas desvirtua completamente da pessoa em si, né? E outras vozes que são assim, vozes marcantes. Por exemplo, Cid Moreira, por exemplo, Silvio Santos. Normalmente são pessoas que trabalham com a comunicação. Ou então, vozes que são marcantes, como eu falei ali, porque destoam completamente da pessoa. Como é que é o nome do lutador lá? Anderson O Anderson Silva? Silva. Anderson Silva. Ele tem uma voz muito fina. Muito fina. Pois é. E aí você olha, né, aquela... Ah, meu Deus, como é que essa pessoa tem essa voz? Mas parece que a voz dele, ele deve ter algum problema de garganta, não tem não? Alguma coisa assim. Ou não? Provavelmente. É porque a voz dele é muito... Adenoide, né? Que fala que a pessoa tem... chamam de carne no nariz, não é isso? Tinha uma mulher que ela era conhecida, ou ainda é, né? Nem sei, como Carlão, porque era uma mulher que tinha voz grossa, tipo de homem. Uhum. Só que ela nunca fez nada, tipo, a voz dela era assim, era dela. Aí ela era conhecida como Carlão. Já até apareceu na TV várias vezes, mas isso já tem tempo. Carlão. Lá naquela aula que a gente teve a oportunidade de ver o vídeo sobre o aparelho fonador, algumas coisas se explicam a partir do aparelho fonador. E digo até um pouquinho além, né? Não está dentro da minha área de conhecimento, mas eu sei de pessoas que mudam completamente a voz quando elas têm algum problema de arcada dentária e aí põe aparelho. E depois que tira o aparelho, muda completamente a questão da voz, né? Alguns cantores também que fazem tratamento dentário e tomam muito cuidado porque a arcada dentária muda e aí a entonação pode mudar, o jeito de cantar, né? Tem questões mais técnicas que falam com relação a isso. Mas a pessoa não tem que deixar de fazer um tratamento com medo que a voz mude, né? Ou que fique com dificuldades na fala por conta de aparelho, alguma coisa assim. Porque tem aí o profissional, né, que é o fonoaudiólogo, que vai ajudar nessa questão do aparelho em si, né, do aparelho fonador. Até porque tem muitas pessoas e aí, nossa, isso vai para uma questão psicológica, tem, assim, são áreas, né, até falando de questão de profissão mesmo, são áreas muito interessantes, né, essa área da ortodontia, a área de fono, a área da psicologia, no desenvolvimento da questão da fala nas crianças, até em adultos também,
Às vezes, pessoas que são muito tímidas, elas acabam fazendo uma retração que é física na mandíbula. As pessoas que falam assim com a boca fechada, que a pessoa quase não abre, não articula, né? E você fica com uma certa dificuldade porque a pessoa só fala mexendo a boca, né? E essa voz que fica anasalada, por exemplo, a pessoa pode ter uma retração de mandíbula, a pessoa pode ter algum problema mesmo físico que acaba refletindo na voz. E aí, como a gente se ouve, tem gente que tem vergonha da sua voz. E aí acaba falando menos ou tenta fazer uma voz diferente, porque tem vergonha da sua voz. Os meninos, quando estão mudando de voz, tendem, em alguns momentos, darem uma mudada na voz, né? Tentar falar mais grosso, tentar falar com uma voz diferente, ou simplesmente tem alguns que ficam super tímidos e evitam falar, porque não gostam da forma como se ouvem. Alguém aí quer colocar a sua experiência? Nós estamos cheios de meninos na sala. Vocês passaram por isso? Eu acho que ainda não. Eu acho que eu ainda não. Mas, tipo, pelo que dá pra ver, não controla mesmo. Porque uma hora o cara tá falando super grave, outra hora ele tá falando super fino. Mas isso te incomoda, não? Não, de boa. É natural, né? E agora que Natural. seu irmão tá com a voz igualzinha à sua? Sim, sim. Chega a ser estranho. Tipo, o que diferencia mesmo a nossa voz, pelo visto, é a personalidade. Porque, por exemplo, geralmente, não sei, ele tá muito mais empolgado que eu. Aí ele, sei lá, a voz tá um pouco diferente. Mas se os dois, por exemplo, se colocar os dois, a gente até podia fazer uma brincadeira falando sobre isso. Colocar os dois para ler o mesmo texto, né? Pedindo que leiam com a mesma entonação. E aí as pessoas tentarem descobrir se a voz é tua ou se a voz é do Ricardo. Porque vocês estão no momento que vocês estão com a voz igualzinha, é muito engraçado. Na hora de fazer a chamada, Ricardo, ele responde, presente. Nossa, dá até para bugar o cérebro, assim, porque eu não estou vendo, né? Vocês ficam com a câmera fechada, eu não estou vendo. Será que é o Ricardo que está respondendo ou será que é o Rafael? Mas isso que você falou com relação à personalidade é muito legal também. Por quê? A gente consegue perceber na voz da pessoa quando ela não está bem, quando ela está nervosa, quando ela está alegre, até mesmo quando a pessoa está assim, está com alguma coisa que você pensa assim, será que está doente? Será que é alergia? Né? O jeito que a pessoa fala também. E a gente percebe quanto mais afinidade a gente tem com as pessoas, ou, além da afinidade, quanto mais a gente se deixa perceber a voz do outro, você pega, né, essas diferenças do dia a dia. Tem mais de um mês isso já. Teve uma live do Nando Reis, né? E aí ele estava cantando a música e ele saiu do tom. E aí minha filha falou e eu falei também, assim, nossa, ele está emocionado. E ele cantando, e você percebia que, assim, o acorde, ele tocando no mesmo acorde, mas a voz dele estava completamente diferente do que a gente costuma ouvir em outras gravações daquela determinada música. E eu falei assim, nossa, ele está muito emocionado. E aí, no final da música, ele vai, né, e
Aí ele vai, seca o olho assim, respira fundo. Poxa, eu fiquei emocionado. Aí ele bota o violão no chão e para e respira fundo. Nossa, eu fiquei muito emocionado. Como isso me emocionou. Então, na forma como ele estava cantando, a gente percebeu a emoção da pessoa. Aí, eu tenho muita facilidade em perceber na voz das pessoas, até quando a pessoa está mentindo. Uma habilidade meio sobrenatural. Intuição feminina. E também, também, mas assim, né? Caraca, a Geise é braba. E às vezes eu não queria ser assim. Juro para vocês, não é bom. E ainda mais depois que, assim, não é bom por um lado, né? Por outro é bom sim. O nosso gestor, o Marcelo Pena, ele promove alguns cursos na área de programação neurolinguística, né? A PNL. E a PNL, a gente aprende também a observar certos pontos com relação à comunicação, de quando a pessoa está mentindo, de quando a pessoa está buscando informação dentro do seu cérebro, de quando a pessoa às vezes não está olhando para a gente diretamente, mas a reação da pessoa expressa que ela está totalmente conectada com aquilo que a gente está falando. Mas muitas vezes em sala de aula você está falando e você, dependendo da pessoa, vai achar assim, o aluno não está prestando atenção naquilo que eu estou falando, porque ele não está olhando para o professor. Mas a forma como ele está sentado, a projeção do corpo, a projeção de um olhar vazio, a forma como o rosto da pessoa se mexe e reage quando você está falando alguma coisa, ela toca direto naquele ponto ali, você sabe assim, não, a pessoa está realmente muito mais conectada, às vezes, de alguém que está te olhando diretamente nos olhos e, na verdade, é tipo visão de raio-x, ela está só passando por dentro de você. É tipo um tipo de linguagem corporal que a pessoa transmite. É exatamente isso, é a linguagem corporal. Aí, esse caso aí da deputada da Flor de Lis, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo, né? Não. Não? Flor de Lis, já ouviram falar nessa pessoa? Nessa mulher? Também não. Não? Vou mostrar então aqui. O caso do homem que foi assassinado, do pastor. Estão vendo minha tela? É aquele cara que tem um monte de filho. Isso aí. Tem um vídeo dela, logo no início do caso, que é ela falando. Eu acho que é isso. A deputada federal Flor de Lis presta depoimento amanhã no inquérito que investiga o assassinato do pastor. Esse aqui. Perguntas do Judiciário. Em defesa do filho biológico, Flávio dos Santos, Sônia Maria Alves Lima. Na condição de testemunha de defesa do filho, Flor de Lis ainda é investigada pela Delegacia de Homicídios do Rio. Esse vídeo é de fevereiro, tá, gente? E contar a história da madrugada do dia 16 de junho. O que aconteceu
onde ela estava no momento do crime. Respostas Esse vídeo do é esse Distrito vídeo Federal. dessa entrevista aqui, tá? Quando eu vi essa entrevista aqui, eu falei, essa mulher tá mentindo. Com o desenrolar das investigações sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal e também pastora Flor de Lis. Ele tentou foi evitar que, infelizmente, abriu o portão da garagem e ele tentou evitar que eles do assalto. O que ele tentou foi evitar que... Prestem atenção na voz dela. Infelizmente abriu o portão da garagem e ele tentou evitar que eles entrassem dentro da casa. Ele sacrificou a vida dele para proteger a família. A polícia, desde o início, praticamente descartou essa versão do assalto, não acreditava nisso e foi conduzindo para um crime passional, uma hipótese de crime passional e envolvimento dos próprios filhos, um adotivo e o outro biológico da Flor de Lis, no caso. Do que a polícia tem convicção até agora é no envolvimento do Flávio, que é filho biológico apenas da Flor de Lis, de um relacionamento anterior ao relacionamento com o Anderson. Ao final da primeira fase das investigações, a polícia biológica ao final da primeira fase das investigações. Vocês conseguem perceber que quando ela fala aqui, essa voz não é de uma pessoa que está desesperada? E sacrificou a vida dele para proteger a família. A polícia desde... Por que vocês acham que essa é a repórter, né? Que ela fala, a polícia desde o início não acredita nessa versão? PNL? Também, pode ser. Todo mundo sabe que ela tem culpa no cartório, né, professora? Oi? Porque todo mundo sabe que ela tem culpa no cartório. Mas o jeito que ela fala, o jeito que ela reage, a forma como ela desenha, né? Toda essa questão da linguagem corporal dela não bate, gente. Não bate, a conta não fecha. Um outro que eu vi na televisão, assim, que eu falei, isso aí vai dar problema, foi o Edmar, lá o secretário de saúde, quando começou a questão da pandemia, que ele ia nos hospitais, ia muito no Bom Dia Rio, para falar sobre os hospitais de campanha, e logo no início ele falava que ele não ia dizer quais seriam os hospitais, quais os leitos que seriam liberados, quantos leitos seriam liberados em quais hospitais, que era para não ter uma correria de pessoas e tal. Aí o jeito que ele falava, né, a testa dele fazia um movimento quase que involuntário, né, e os olhos dele iam buscar explicações, buscar respostas que ele não tinha. Era fácil perceber isso. Esse cara tá mentindo. Gente, ó, o negócio tá esquisito, esse cara tá mentindo. Porque é uma questão de observação. Tudo isso que envolve, né, essa questão do bem falar, né, que é o próximo ponto que vai fechar o nosso texto aqui, seja você mesmo, coloque o que o Rafael falou, que foi perfeito, a questão da personalidade, né? Deixe a personalidade, tomar a sua personalidade, assumir a sua fala. É claro, tem a questão dos vícios de linguagem, tem as questões do vocabulário, mas numa entrevista de emprego, por exemplo, o recrutador, né, que normalmente dentro da área de recursos humanos estuda essa área
também da PNL. Minha voz travou. Só um minuto. Esse quente e frio não tá me ajudando em nada. Ele tem habilidades para perceber se você está falando a verdade ou não. Ele tem habilidades para saber se você está escondendo alguma coisa. Né? Por exemplo, idiomas. Aí, inglês. A pessoa bota lá inglês fluente. Só do jeito de você responder, você tem inglês fluente, só do jeito de você responder o tenho ou o sim, tenho. O jeito de você mexer as sobrancelhas, o recrutador já sabe que você está mentindo. É mais ou menos por aí. Tá? Então, isso, tudo que eu falei está envolvendo aqui, né? Principalmente esse último ponto dessas questões de habilidades de comunicação. E isso é algo que vocês vão, assim, aprendendo e dominando com o tempo. E que é válido não só para a questão do mercado de trabalho, mas para a vida de vocês, assim, para sempre, tá, gente? Em tudo. Vou fazer a chamada aqui. Ana Priscila tá aqui. Caio. Caio não entrou. Cauã. Também não. Eduardo tá aqui. Enzo. Gabriel, Mariana, Natan, Rafael, Renan, Presente. Vitor. Vitor tá aí? Não, né? Não. Júlia. Júlia tava aqui, não tava? Tava, deve ter caído. Gente, eu tô adorando essas reações novas. Eu acho que vocês, Pedro também tá aqui, vocês podem reagir bastante. Os emojizinhos? Eu estou amando. Agora, com o 8º ano, eu tava tentando quebrar o gelo deles, né? E... Teu irmão é do 8º, não é? Não, é do 9º. É do 9º. Ricardo é do 9º. Foi no 8º que eu tava brincando com eles, com as reações aqui, para dar uma quebrada, para dar uma animada. Mas é legal vocês interagirem com o professor, com essas reações. Fica todo mundo de câmera fechada. A gente não vê vocês, né? Já me cansei de pedir para abrir a câmera. Então, essas reações são interessantes. Vocês não é para brincar, é mesmo para... Assim, entenderam? Posso continuar e tal? Fica bacana, fica legal. Ok? Ok. Até sexta. Até sexta com ensino religioso. Vou lá tomar um cafezinho. Valeu, Geis. Até mais. Até, abraços.